a gente entender o que está acontecendo, quais são os reais riscos, para que a gente está olhando, para falar também sobre privatização de Eletrobras. Já está aqui conosco o professor Davi Zilberstein, do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro e também ex-diretor da ANP. Professor, primeiro eu quero te agradecer a gentileza do seu tempo aqui com o ouvinte da Band News FM. Bem, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, para começar, professor, a gente acabou de mencionar aqui, né? O governo vinha até pouco tempo dizendo não há risco de racionamento, a crise é séria, é a mais séria dos últimos 90 anos, mas não vamos precisar fazer rodízio, racionamento, nada do tipo. Agora, a gente acaba de ouvir aqui a fala do ministro Bento Albuquerque, dizendo, bom, pode ser que tenhamos que rever isso. Existe risco de apagão e existe risco de racionamento no Brasil em 2021? Bom, são duas coisas, Ellen. Primeiro, a questão do apagão é quando você, necessariamente, ou voluntária ou involuntariamente, você tem os cortes de energia, ou seja, por falta seja por questões técnicas de sobrecarga ou falta de energia para ser transmitida, você tem cortes. Ou voluntariamente, quando para você poder atender todo mundo, em alguns momentos você tira de uns, dá para outros, e vice-versa, como muitas vezes tem que estar acostumado nas cidades. Você tem problema de água, é muito parecido, chamado rodízio de água, que já aconteceu alguns anos atrás aí em São Paulo e às vezes acontece em outras cidades. Então, vamos chamar de apagão. E a questão do racionamento foi o que aconteceu há 20 anos atrás, em 2001, quando houve um chamamento à sociedade para que ela consumisse menos para poder ultrapassar o período sem chuvas. E nós estamos vivendo, na minha opinião, uma situação muito parecida. E em algumas questões até mais graves, a questão dos reservatórios, o grau de falta de água nos reservatórios é menor do que naquela época, a falta é maior, ou seja, nós temos menos capacidade de geração do que naquela época. Nós temos, em relação àquele momento, questões melhores, por exemplo, uma geração importante de eólica, de energia do vento, de energia solar, um pouco bem menor, mas que já está aí também. Nós temos térmicas que na época não existiam, e temos transmissão de energia entre, vamos dizer assim, zonas pelo país que têm regimes hídricos diferentes. Isso é o lado bom. O lado ruim é uma seca maior. O que acontece? O discurso, e aí eu acho que o governo poderia repensar a maneira de tratar disso, o discurso é muito parecido também do que aconteceu na época, negando peremptoriamente que não haveria racionamento. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que tem que ser a precaução tem que ser muito grande, a transparência para a sociedade também tem que ser muito grande, para que não haja surpresa como aconteceu naquela época. Ou seja, nós estamos numa situação em que existe, sim, o risco muito mais elevado do que o aceitável de que não haja energia suficiente para atender a sociedade. E mais um dado, passado, vamos dizer assim, o período crítico da pandemia, com a vacinação principalmente, tudo indica que a gente deve ter uma retomada da economia, que é o que todo mundo quer. E se a economia retomar, é como se fosse, vamos dizer, uma mola comprimida. Ela vem com uma força um pouco maior do que uma retomada normal de economia em crises que a gente já teve no passado. Nós tivemos uma compressão da economia muito forte nos últimos 2 anos, quase 2 anos. Então, se houver esse aumento aumento de demanda de energia decorrente da expansão da economia, a situação fica muito mais grave. E a gente espera que a gente está batendo a porta de uma retomada da atividade econômica, do emprego, enfim, da normalidade da vida econômica das pessoas. Professor, é o Pablo aqui falando, muito obrigado por nos atender. 2 décadas depois, o que poderíamos ter feito, não fizemos, e o que dá tempo de fazer agora para evitar esse racionamento? Olha, Pablo, exatamente como eu estava falando antes, a gente é um pouco quase uma repetição do que a gente viu naquela época, quando se dizia, não vamos falar em racionamento, não temos possibilidade nenhuma de ter racionamento. Só que isso era antes do período seco, nós já estamos em pleno período seco, ou seja, o período onde as chuvas escasseiam, entrando nesse período com nível de reservatórios muito baixo. Se efetivamente a média acontecer, já nós teremos uma situação muito grave. E se acontecer o que vem acontecendo um pouco nos últimos anos, onde tem chovido menos, se isso se reproduzir, nós vamos ter uma situação ainda mais grave.
Então, como você está falando agora, eu acho que o governo tem que começar a trabalhar com o pior cenário, no sentido não de assustar as pessoas, mas de ter medidas de precaução para que você minimize os problemas que naturalmente vão acontecer se não chover. E não é questão de dizer que a culpa é do governo de não chover. É uma característica do nosso sistema energético ainda muito dependente do regime de chuvas. Agora, a culpa será do governo se não fizer nada, ou se tentar protelar e tentar criar um falso, vamos dizer assim, otimismo ou alertar as pessoas, porque depois nada pior do que a frustração das pessoas dizendo me garantiram que não ia faltar e agora eu tenho que me mexer. Isso aconteceu em 2001 e eu acho que, de novo, 20 anos depois, muita gente lembra disso e praticou isso. Eu não sei se as pessoas terão a mesma disposição de colaborar, que a única saída é se houver adesão da sociedade à redução do consumo de energia. Não existe outra maneira, porque da noite para o dia não se enche reservatório, não se aumenta a produção de energia eólica e não aumenta a produção de energia termoelétrica. Então, a única saída é a redução do consumo. E isso a sociedade tem que estar engajada e tem que estar motivada para isso. Professor Zilberstein, no momento em que o senhor mencionou aí a questão de que o Brasil ainda é muito dependente do sistema de chuvas, né, desse tipo de energia, automaticamente tem ouvintes que começam a escrever para a gente perguntando o seguinte: mas então por que a gente não pensa em fontes alternativas de energia e a energia eólica? E aí eu te pergunto, o quão isso pode ser real para a gente e quanto tempo isso levaria para ser uma realidade para o Brasil, se o Brasil hoje quisesse investir em fontes alternativas de energia? Ellen, o Brasil está investindo. O Brasil hoje já tem uma matriz energética renovável, sem considerar as hidrelétricas, que sempre são uma fonte renovável. A eólica hoje já tem uma participação muito relevante. Se você pegar, por exemplo, a região Nordeste, em alguns momentos, 100% da necessidade do Nordeste são atendidas por fontes eólicas do vento. Uma parcela pequena, mas crescente de solar. Então, o Brasil está avançando, o Brasil não vai mal nesse segmento. Só que o que acontece é que nós continuamos ainda, essas são chamadas fontes intermitentes, ou seja, quando tem vento ou quando tem sol. E a hidroeletricidade é quando chove, porque o que acontece? No passado, as nossas hidroelétricas tinham lagos muito grandes, é como se fossem grandes baterias de energia. E se num ano não chovesse, você tinha água suficiente guardada de anos anteriores. Se chamava o jargão técnico era planejamento plurianual. Às vezes você tinha energia para 5 anos. As últimas hidrelétricas que foram construídas são chamadas hidrelétricas a fio d'água, ou seja, a água que entra é quase como se fosse uma banheira. A água que entra, a água que sai e vai embora. Então nós não temos essa acumulação, a nossa bateria ficou mais fraca. Então, nós temos um parque renovável no Brasil, inclusive maior do que no mundo, do que a média mundial, muitas vezes. O que talvez esteja faltando, o que contraria um pouco as nossas expectativas em relação à questão ambiental, é a produção de energia com termoelétricas a gás, por exemplo, que é uma coisa que o Brasil talvez tivesse que ter investido mais, e como eu estou dizendo, contrariando e incomodando em relação às nossas preocupações ambientais, mas é inevitável que a gente precise dessa fonte para dar garantia ao suprimento de energia que a gente precisa. Mas vai bem a renovável, mas ela não é suficiente. Professor, tudo isso diante da discussão sobre privatização da Eletrobras. A MP perde a validade no próximo dia 22. O relator Marcos Rogério ainda não terminou o relatório dele a ser entregue ao Senado para votação no plenário. Havia previsão até ontem de que a votação poderia ocorrer hoje, já não há mais essa garantia. Mas há muitas críticas a essa MP que prevê a privatização da Eletrobras. Ontem, o Mendonça de Barros, nosso colunista aqui, o Zé Roberto Mendonça de Barros, pontuou o que para ele são problemas desse documento de privatização. Qual a opinião do senhor sobre isso e por que a gente deve prestar atenção no que está sendo discutido nessa MP? Olha, que a Eletrobras precisa ser privatizada pelo modelo originalmente proposto, que era chamado de capitalização da Petrobras, isso é inquestionável, ou seja, não tem por que esse governo e outros carentes de recursos para investir, uma coisa que a iniciativa privada pode fazer de maneira regulada, controlada pelo Estado, mas não necessariamente o Estado como o agente executor.
O que acontece é que essa privatização ela foi muito permeada por questões políticas, ou seja, deixou de lado a questão técnica. Então, ela, pendurada essa MP da privatização da Eletrobras, que, na minha opinião, inclusive, não deveria ser uma MP, isso vem de tanto tempo, então não caracteriza a necessidade da urgência que uma MP traz com ela, mas foi uma MP e dentro dela, vamos dizer, se penduraram diversos, vamos dizer, jabutis, para usar um jargão popular, que carregam dentro de si exigências que vão seguramente no futuro elevar a tarifa de energia para o consumidor. Ou seja, artificialmente você cria condições que deveriam ser consideradas em relação ao mercado. O mercado atender essas condições e não compulsoriamente como está nessa MP da Eletrobras. Eu acho que esse é o principal problema. Ou seja, houve, na minha opinião, uma descaracterização de um processo de privatização, de transferência para o setor privado de uma atividade que hoje é exercida predominantemente, no caso da Eletrobras, pelo governo federal, e a expansão toda também pelo setor privado, dentro de condições de mercado, e não compulsoriamente como vamos dizer, no relatório final da MP na Câmara se colocou como obrigação. E na realidade, eu acho que é nisso que o Senado está questionando, na minha opinião, o que faz sentido também. Professor, então, dentro do que o senhor coloca aqui, talvez o ideal seria realmente deixar essa MP caducar agora. Voltar com um projeto de lei. Eu, pessoalmente, como reiterando que sou plenamente a favor do processo de privatização da Eletrobras, mas eu acho que você também não pode exatamente o fato de você ter alguma coisa que você veja virtudes, você acaba contaminando essas virtudes eu diria, com questões não tão virtuosas assim. Então, é o que está acontecendo. Eu acho que o melhor seria caducar essa MP e que isso seja objeto de um projeto de lei, inclusive que pode tramitar muito rapidamente e na minha opinião, é o que cabe mais dentro de uma coisa tão importante como essa. A Eletrobras foi fundada em 1963. Nós estamos falando aí nós estamos falando de quase 60 anos, praticamente. Então, uma coisa que foi fundada há 60 anos não se privatiza por um MP, cuja característica é o sentido de urgência. Ele tem urgência, mas não é essa questão de uma MP que caduca em pouco tempo. Eu acho que o correto seria deixar a MP caducar e um projeto de lei de forma adequada, como, na minha opinião, deveria ser. Professor, e para encerrar, muita gente comemorou no ano de 2020 o Marco Legal do Saneamento, a importância que ele teve e terá para a sociedade brasileira nos próximos anos. Ele prevê, por exemplo, a chegada de água a regiões do Brasil onde não há água encanada ou coisas do tipo. O quanto que esse processo pode ser afetado caso haja um racionamento a médio prazo, por exemplo? Essa é uma discussão muito importante que a sociedade, é difícil dizer como, mas deveria ter um engajamento da sociedade, porque a água, o que a gente está vendo, ela é renovável, ela vem da chuva, mas ela em determinados momentos ela é finita, ela não tem para todo mundo. Então a grande discussão, e eu não sei até que ponto, e é questão de consultar os juristas, até que ponto o governo pode, por exemplo, impor que toda energia dos rios vá para a produção de energia, em detrimento, por exemplo, da agricultura, da pecuária, do lazer de muitas do qual vivem muitas pessoas, por exemplo, nas represas, enfim. Esse uso múltiplo da água, ele é sempre aquela história, quem precisa mais e quem precisa menos. Então, essa questão do saneamento, eu não sei se afeta diretamente, no curto prazo não afeta, porque os investimentos de saneamento estão começando agora, com o novo marco de saneamento, como você mencionou, Pablo. Mas no médio e longo prazo tem que se pensar sim, de que maneira você vai ter esse uso da água e essa expansão do saneamento, da disponibilização de água para as pessoas, você vai ter mais uma forma, vai aumentar mais a competição pelo uso da água dos rios que a gente tem no Brasil. Davi Zilberstein, professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, ex-diretor da ANP, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos aí, saúde e vacinas. Vacinas, sempre.